Eu não, neste meu livro, há uma coisa que eu não sei se agora ou depois me querem transmitir, mas eu deixei para o fim do título porque eu francamente não sabia o que é que havia de chamar ao conjunto de coisas que meti lá para dentro. Acabei por lhe chamar Falar e Escrever, como a menos má das hipóteses que me vieram à cabeça. Entretanto, nem de propósito, depois de escolher o título, começo de vez em quando a ver livros que se publicavam e tal, e de repente encontro um rodo de títulos parecidíssimos, e um deles ainda muito mais completo como eu, que era um que se chama Falar, Ler e Escrever. Eu disse, estou lixado. Alguém que vá a uma livraria, veja bem, o meu livro promete-lhe falar e escrever. O outro, falar, ler e escrever, eu não tenho chance, em termos de concorrência. Felizmente, esse outro livro, já me informei, é um livro feito para professores do ensino primário e destina-se à maneira de ensinar criancinhas a falar, a ler e escrever, mesmo só até aos 10 anos. Portanto, esse, em termos de matéria, não é concorrente. Mas depois de acabar, depois de escolher o texto e o livro sair, eu dei-me conta do facto que havia um horror de coisas com títulos parecidíssimos e que não têm nada a ver com muitos deles, são só tipo como escrever isto, como escrever aquilo, evitar este erro, evitar aquele outro, e não sobre coisas que eu penso que são mais gerais naquilo que eu escrevi, porque eu tento ir, tanto tinha a formação das germânicas primeiro e fui professor de linguística em letras. Eu sempre gostei da linguística e das regras da linguística e da formação dos sons, como é que se formam os sons, como é que os sons se misturam, como é que eles se influenciam, o que leva à evolução das línguas. Pois, antigamente ninguém sabia ler, né? Portanto a pessoa ouvia um sonzito qualquer e dizia qualquer coisa de aproximar. Portanto as línguas variavam muito, tinham a tendência a variar muito mais do que variam hoje, porque apesar de tudo já são poucos os analfabetos, há muitos analfabetos, muitos, mesmo alguns que pensam que não são. Mas hoje já qualquer pessoa lê e escreve, com poucos erros, ou alguns erros, mas antes a situação não era bem assim, e eu, portanto, apercebi-me de resolver, portanto, focar questões de problemas que são de base e que, como tinha feito a linguística em letras e que gostei muito, pouca gente se interessa, pouca gente chega lá, e mais, quase ninguém sabe sequer que esse tipo de estudos existem. Eu tentei no livro reproduzir a minha maneira de falar. Eu, quando nos 2 anos estive como assistente em letras, dava linguística alemã. Eu não sabia necessariamente mais do que os meus colegas, que havia vários professores a dar a mesma cadeira. Eu não sabia necessariamente mais do que os outros. Agora, eu nunca me armei em falar caro, em tentar ganhar importância falando caro. E então o que acontecia? Eu comecei a achar estranho, porque foi-me atribuída uma sala, por exemplo, para 50 alunos, e eu tinha lá sempre 100 e tal alunos encavalizados nos outros nas minhas aulas. Um dia fui ter com um professor que estava a dar a mesma cadeira, à mesma hora, noutra sala, e ele não tinha nenhuma pessoa. Ou seja, os alunos dele tinham ido para mim, não por eu saber mais do que o meu colega, mas eu não sentia necessidade de falar caro, só com termos técnicos que ninguém percebia. Os alunos estavam e queriam era aprender. Eu falava em linguagem simples e explicava da forma mais simples. Comecei a falar para os meus irmãos mais pequenos, aprendi com eles a tentar explicar de maneira simples. E, portanto, esse tipo de coisa foi grato para mim ver que tinha lá colegas que vinham de outros professores à minha aula porque eu explicava melhor, e tentei reproduzir no livro esse tipo de coisa. Portanto, eu espero não ter sido
muito vago, nem incorreto, não sei, estamos sempre sujeitos a coisas que possam ter escapado, mas sobretudo tentei explicar tudo de forma a que qualquer pessoa que não tenha nenhuma formação em linguística teórica ou linguística prática ou de línguas em geral, sejam elas quais forem, pudesse perceber e, tanto quanto possível, aprender qualquer coisinha sobre estas matérias através deste livrinho que eu tentei fazer da linguagem e desde o vocabulário às construções da forma mais simples que eu consegui. E esforcei-me por não falar caro e por pôr as coisas o mais simples que fosse possível, tendo noção de que estava a falar, que me estava a dirigir a pessoas que não conhecem uma coisa que é pena não conhecer. E, portanto, tenho o livro todo escrito dessa maneira, pelo menos esforcei-me por isso. Logo verei quando começarem a surgir comentários se a coisa me correu bem ou não. E pronto, basicamente é o que está no livro. Pronto, algumas questões de base que eu lá foco são, por exemplo, a questão das línguas. A ideia geral que se tem é que as línguas são basicamente todas iguais, tem substantivos, adjetivos, verbos e tal. Agora, a gente diz falar, os franceses dizem parler, os espanhóis dizem hablar, mas pronto, cada um diz a sua palavrita, mas basicamente a gramática é igual em todas e as línguas funcionam todas da mesma maneira. É a ideia geral. Quando vai aprender um curso de italiano, só vai aprender palavras italianas para aquilo que nós já sabemos, que sabemos perfeitamente. Vamos aprender a fazer um curso de alemão e vamos aprender palavras alemãs para aquilo que já pensamos que sabemos, etc, etc. Nem pensamos que em outras línguas a simples mudança de posição na frase pode alterar a frase de uma maneira que a gente nem imagina. Portanto, no caso do alemão, desde que eu não comece pelo sujeito, o sujeito automaticamente tem que passar para depois do verbo. Portanto, faz-se a inversão. Portanto, mas a maior parte das pessoas pensa que as línguas são todas iguais, portanto, e basta saber, cada língua tem uma lista de palavras, algumas são quase iguais, outras mais ou menos iguais, mas quer dizer, não há diferenças radicais e, portanto, a gente, desde que saiba as palavras de cada língua, fala essa língua. E depois venha o inglês que se vê todos os dias na televisão e não interessa o que se lê ou o que se ouve, é o português dito com palavras de inglesas que são tiradas do dicionário uma a uma, pela mesma ordem, etc, 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 etc. E, portanto, esse tipo de tradutor automático. Quase. Ainda pior que o tradutor automático, portanto, tudo ainda tem lá umas regrasitas em alma. E, portanto, e depois outras coisas, no caso do alemão, tem a ordem das palavras é muito fixa. É evidente que há poetas e pode-se às vezes fugir para dizer outras coisas um bocadinho diferentes. Mas, por exemplo, o alemão começa pelo sujeito. O segundo lugar é do verbo. Se eu começar, e se eu disser que eu venho hoje, se eu quiser começar pelo hoje, é permitido. Só que se eu disser hoje, o verbo tem que manter o segundo lugar. Portanto, se eu digo eu venho hoje, o verbo está no segundo lugar na frase. Se eu começo por hoje, tenho que dizer hoje venho eu. E hoje venho eu. Não é como em português que a mudança da ordem das palavras já tem um significado. Venho hoje é o mesmo dizer que venho hoje sem o eu. Agora, se digo que hoje venho eu, isso quer dizer que noutros dias vem outro qualquer. Né? Portanto, a simples mudança das mesmas palavras, da ordem das mesmas palavras na mesma frase, em português muda o significado, em alemão muda o significado. Muda o sujeito para depois do verbo, porque o verbo tem que vir no segundo lugar, nas orações principais. Portanto, em orações relativas, subordinadas, etc., o verbo vem em último lugar na frase. Também é outra regra. Mas, portanto, este tipo portanto, hoje, a maneira como se aprende línguas, eu não sei qual é a formação dos professores que dão hoje cursos de línguas. Muitos deles falam-nas bem, mas quando explicam aos alunos,
para aquilo que eu vejo, não lhes dão um tipo de orientação como este, que permite aos alunos perceber porque é que de repente um verbo, no caso do alemão, então o verbo vai para o fim e depois outra vez o verbo vem em segundo lugar, outra vez se é uma interrogativa o verbo vem em primeiro, e às tantas já não sabem, porque não vem aquilo ali tanta mudança que quase pensam que pode ser qualquer coisa, então ficam na dúvida em cada frase que vem, não sabem qual das três posições é agora é, primeira, segunda ou última. E portanto isso poderia ser explicado com mais facilidade se os próprios professores tivessem a percepção de qual é o significado das posições, no caso do alemão. Depois há aquelas palavras que, pronto, as pessoas não têm dúvidas, infelizmente não têm muitas dúvidas, e portanto, há bocado estávamos a falar do balanço, não é? Que parece o mesmo, balance, bilan, bilancho, etc. Bilance em alemão mas em inglês é o balance sheet, ou seja, é a folha onde se apresentam os saldos, os balanços de cada conta. Portanto, os balanços de cada conta são os saldos de cada conta. E o total das contas do ativo tem que dar igual ao total dos saldos do passivo. Os dois têm que estar iguais. Mas, portanto, no inglês, o balanço, existe a palavra balance, quer dizer, mas não é o balanço das empresas, é o balance sheet, ou seja, a folha onde estão os balanços, onde são os saldos das contas todas. E, portanto, tem que dar igual ao passivo, mais ou menos a situação líquida. Exatamente. Acertado, sim, mas com a situação líquida aparece normalmente do lado por baixo do passivo para completá-lo, mas está demasiado, não são pormenor importante, exato. É mais que um pormenor, isto é o acerto, então, o ativo nunca é igual ao passivo, a dizer que a situação líquida foi absolutamente certa. Exato. Mas então, da diferença não basta juntar as palavras, fazer listas de palavras. Portanto, no caso do balanço, portanto, eu via lá os colegas todos traduziam até bem em inglês, mas quando chegavam de repente o balanço era balance e coisa do género. E portanto, não tinham informação naquilo, não percebiam de facto qual era o conteúdo da palavra ou da expressão. E pronto, portanto, isso aí, portanto, a parte do um balanço, portanto, a palavra balanço, ativo passivo, eram coisas que apareciam muitas vezes, não é? Porque a gente pode falar de indústria, de comércio, de relações internacionais, de seja do que for. Chega sempre à parte final, que é os custos, quem é que paga, quem é que não paga, onde é que vem dinheiro, onde é que não vem dinheiro, e portanto há sempre o vocabulário de caráter económico ou financeiro que em qualquer tipo de texto aparece, e os tradutores fizeram muito mal que eu na parte final da minha carreira na Comissão Europeia, dentro da tradução, foi a formar tradutores na parte do vocabulário económico financeiro, e posso dizer que os problemas sentidos por todos os tradutores eram iguais em todos os 20 e tal países, porque todos reagiam da mesma maneira, e para nunca imaginar ir. Agora, o que é curioso é que aqui em Portugal muitas vezes há gente a trabalhar com coisas de contabilidade, de economia, finanças, etc., que aprendeu os termos em inglês e não sabe o que eles querem dizer. E então estão a falar português e a dizer que os nossos assets, e não sei o que mais, e as nossas liabilities, e não sei o que mais, e porque não sabem que em português há os assets, o conjunto dos assets é o ativo e o conjunto das liabilities é o passivo. E então, mas até lhes fica bem, porque primeiro estão a dizer assets e liabilities, sempre em inglês, não é? E depois, como nem todos sabem o que é assets e liabilities, fazem-lhe boa figura, os outros nem perguntam nada, dizem, este gajo deve saber muito, nem vou perguntar o que é saber, não vou fazer figura de paro, perguntar-lhe o que quer dizer assets e liabilities. De modo que eles dizem assets e liabilities porque não sabem como é que se diz aquilo em português, ainda por cima fazem boa figura. Claro, fazem boa figura porque as pessoas têm medo de lhes perguntar, este gajo é um técnico, deve ser daquilo. Só a bufetada. Sim, mas esse aliás, foi uma questão que eu sempre coloquei e nunca aceitei.
que nós lecionássemos nas nossas faculdades todas as aulas em inglês, porque evidentemente que há muitos alunos que nunca ouviram outra linguagem, quer dizer, porque nós hoje lecionámos os cursos 100% em inglês, e eu nunca concordo, sempre me opus a isso. Evidentemente que com certeza fazia falta o domínio do inglês, até para podermos ser mais abertos, permitir a vinda de mais alunos, ou em Erasmus ou em mobilidade, não tem que ser Erasmus, mas não é converter, porque hoje vai às faculdades, então as faculdades de Economia e Gestão estão todas apostadas em lecionar cursos 100% em inglês, portanto é natural que as pessoas saiam da escola, não sabem o que é português, não sabem o que é português. Nem tinha lembrado desse Mas com certeza, quer dizer, então... Nem chegam a aprender em português. Não, claro que não. Claro é mais, parece mal é não saber inglês. Exatamente. Mas não saber português não é problema nenhum. Não, nem faz parte do currículo. Claro, esse é eu sempre... A partir de uma certa altura passei a fazer parte de uma minoria, mas sempre me opus, porque não acho bem que sim senhora, que nós tenhamos elasticidade. Agora, lecionar os cursos 100% em inglês, como está a acontecer, não é? Aliás, vai a todas as faculdades de Economia e Gestão. Neste momento é capaz de Coimbra, talvez, mas vai aqui ao Porto, vai a Lisboa, vai à Católica, todos os cursos estão a ser lecionados em inglês. Mas aqueles são publicamente desvalorizados se não forem em inglês. Exatamente. E pronto. É que são desvalorizados se não forem em inglês. Exatamente. E depois produzem esses resultados. Técnicos, não é técnicos, produzem técnicos que não sabem português. Claro, é esse resultado, exatamente. Sem dúvida, peço desculpa. Eu, entretanto, para além deste tipo de coisas, houve um capítulo das línguas que ninguém estuda, nunca houve muita gente a estudar, mas, por exemplo, no tempo em que eu entrei para a Faculdade de Letras, ainda havia uma cadeira independente que se chamava Fonética. Tive um ótimo professor e tinha sido despertado para a fonética através de um professor no liceu, do terceiro ano do liceu, portanto tinha na altura 12 anos. Foi o professor António Salgado Júnior que nos deu um quadrinho de sons que eu pus aqui no livro, explicando um a um, que é absolutamente fundamental para percebermos os pontos de articulação e pequenas diferenças entre cada som. E então os sons basicamente são o PTT, BDG, menenhe, não sei se deram isso nos vossos tempos de alunos, portanto, porque há sons que são chamados explosivos, portanto, são pronunciados através de uma explosão, que é o P, D, e há outros sons que se podem prolongar, como G, L, Z. Portanto, há muitos sons que se podem prolongar, mas há outros sons que chamam-se explosivos. Só existem numa fração de segundo. E tendo consciência de que há esse tipo de diferença na produção, e depois, quer dizer, quer entre os que são momentâneos, explosivos, quer os que são mais contínuos, há uns que são pronunciados não só com a posição da boca e o trabalho da boca, mas são pronunciados com o trabalho simultâneo das cordas vocais. E outros que são produzidos da mesmíssima maneira, mas sem as cordas vocais vibrarem. As cordas vocais, quando só vibram com metade dos sons. A outra metade dos sons não tem, um bocadinho mais de metade dos sons. A outra menos de metade de sons é pronunciada sem participação das cordas vocais. Há uns ruídos que são emitidos, mas não há participação das cordas vocais. Vocês estão a par disto? E então, portanto, eu não conheço, tive dezenas, milhares de alunos entre os colegas de tradutores. Quando eu falava neste tipo de coisas,
é como se eles ficaram como um boi a olhar para um palácio, porque nunca tinham ouvido falar daquilo, e eram tradutores, eram raríssimos os que tinham formação a nível da fonética. A fonética era uma disciplina que eu creio que desapareceu de todos os cursos de línguas, pelo menos aqueles que eu tenho procurado. Também penso que sim. São capazes de dar um bocadito, uma referência a um som ou outro de uma determinada língua, mas ver um quadro tão simples como o que eu ponho aqui e expliquei os sons um a um, se quiserem, se quiserem experimentar, portanto, quando se pronuncia eu faço um determinado constrições em certos pontos e pronuncio sem voz. Se eu puser os lábios, a língua, a boca, a garganta nas mesmas posições, mas com as cordas vocais a funcionar, a diferença é que em vez de um f, sem um v, é tudo igual, menos a participação ou não das cordas vocais. E há três, portanto, o f, se, x correspondem, havendo cordas vocais, ao v, z, g. O sh, j, aliás, se fizerem sh, uma virada, se disserem um j, ouvem um zumbido, que zumbido que é provocado pelas cordas vocais. Portanto, é só um ruídozinho que sai pela fricção de apertarmos a saída do ar, mas só em vez do f, dizer v, a posição da boca, da língua, dos dentes, dos lábios é exatamente a mesma, mas quando digo se puderes, sinto que está uma coisinha aqui que são as cordas vocais. E, portanto, há esses pares entre sonoro e surdo. Portanto, sonoro são os sons pronunciados com as participantes das cordas vocais. Surdos são os sons equivalentes, portanto, pronunciados exatamente com a mesma posição de lábios, de dentes, de palato, de língua, etc, etc, mas sem, portanto, pode ser com ou sem a participação simultânea das cordas vocais. Isso explica todas as diferenças de sons, porque às vezes estamos a querer dizer não é bem assim, é e com esse tipo de explicação, esse quadro que eu digo, aprendi logo no princípio do liceu, tive a sorte de aprender o Dr. António Salgado, portanto foi um dos responsáveis certamente por eu ter mais tarde ido para a fonética e linguística e ter feito o que fiz. Mas o Dr. António Salgado Júnior deu-nos esse quadrinho que eu nunca esqueci, e eu resolvi pô-lo aqui e explico os sons um a um para que cada pessoa se poder treinar e poder observar que quando falo disto alguém, tradutores, meus colegas tradutores que foram tradutores durante muitos anos e com cursos de letras, não eram dos tradutores com cursos de engenharia, coisa do género, tradutores que vieram de letras, nunca na vida viram falar neste tipo de diferenciação dos sons e como é que ele se faz. Ora bem, eu tudo o que disse até aqui era uma espécie de introito que eu tinha pensado fazer. Em vez de introito, acho que será um seidoito. Dado que o tempo passou, já não faço ideia de quanto tempo tive para aqui a perorar. Nem sei se cheguei a fazer, portanto, uma introdução ao livro, mas pronto, pelo menos transmiti algumas das ideias que tentei pôr lá dentro e que espero venham a ser descobertas pelo maior número possível de pessoas, porque para mim todos aqueles pontos que eu foco e de que mencionei alguns não são importantes, mas muito interessantes. Eu ganhei muito em todas as línguas que aprendi com o facto de ter aquela base logo desde os 12 anos no liceu, graças a esse professor, e espero, portanto, que muita gente mais descubra, chegue a essas coisas, quer lendo o meu livro, quer por outras vias quaisquer, mas que possam descobri-lo. Este meu livrinho, portanto, é um contributo nesse sentido. Se servir para alguma coisa a algumas pessoas, fico satisfeito. Vou guardar os resultados. Muito obrigado. Claríssimo, obrigado.